Didi mantinha sua filha Gypsy em cadeira de rodas, lhe dava remédios controlados e controlava toda a sua alimentação. Tudo isso para que ela parecesse sempre muito doente. Porém, a história toma outro rumo quando em 2015, Gypsy, com a ajuda do seu então namorado na época, Nicholas, assassina sua mãe em sua própria casa. A história voltou a repercutir porque no final do ano passado, em dezembro de 2023, Gypsy foi então solta da prisão. Mas você sabe por que a mãe dela lhe tratava assim? Afinal, como uma mãe pode fazer isso com a própria filha? Fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Olá, pessoal! Meu nome é Juliana Canitz e você está na Inútil Cultura. Antes de continuar assistindo, não esquece de deixar o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito, compartilha e ativa as notificações, porque está saindo vídeo toda semana. Assim você nos ajuda a crescer e continuar produzindo conteúdo para vocês. Agora, vem comigo! Você sabia que existe uma síndrome chamada Munchausen por procuração, do inglês Munchausen by proxy? É um distúrbio psiquiátrico raro no qual um cuidador, geralmente os pais, causam intencionalmente sintomas ou fingem uma doença na pessoa em que eles estão cuidando, geralmente o filho, para atrair atenção médica e midiática de outras pessoas? Pois é. O nome Munchausen por procuração é uma referência ao Barão de Munchausen, uma figura histórica, muito conhecida por contar histórias exageradas e muito fantasiosas. Inclusive um filme sobre as aventuras e possivelmente invenções fantasiosas do Barão de Munchausen foi feito em 1988 pelo diretor Terry Gilliam. As pessoas que sofrem desse transtorno podem inventar sintomas, alterar exames médicos ou induzir fisicamente alguns sintomas nas pessoas em que eles estão cuidando. O objetivo principal costuma ser a busca de atenção, simpatia, principalmente no ambiente médico, ao desempenhar aquele papel de cuidador dedicado. Mas não se deixe enganar. Essa síndrome é considerada um dos casos mais graves de abuso infantil e pode trazer consequências sérias e muito graves para o estado de saúde da vítima. Os sintomas relatados ou provocados nas vítimas resultam em uma série de procedimentos invasivos e desnecessários, além dos riscos associados a uma hospitalização frequente. Um dos casos mais famosos deste distúrbio é o de Didi e sua filha Gypsy Rose Blanchard. Gypsy Rose Blanchard nasceu em 1991 no estado da Louisiana. Logo após o seu nascimento, sua mãe Didi Blanchard avisou ao seu pai e aos seus familiares que Gypsy havia nascido com uma condição cromossômica rara não identificada. Essa suposta condição rara trazia consequências para a saúde de Gypsy, como apneia do sono, asma, atrofia muscular e deficiência intelectual. Anos mais tarde, sua mãe Didi também alegou que ela tinha leucemia. Todos esses diagnósticos, no entanto, foram inventados por sua mãe. Didi também mantinha sua filha Gypsy em uma cadeira de rodas, controlava sua alimentação e lhe dava remédios controlados. Tudo isso em busca de atenção e compaixão das pessoas por sua história. Mas essa história tomou um rumo chocante quando, em 2015, Gypsy, em colaboração com o seu namorado na época, Nicholas, conspirou para matar sua mãe. O assassinato ocorreu em Springfield, no Missouri, onde a família residia. Gypsy alegou que estava cansada dos abusos físicos, psicológicos e sobre o controle excessivo da sua vida exercido por sua mãe. O caso ganhou destaque na mídia, devido à sua complexidade e à revelação de que Gypsy não tinha nenhuma daquelas doenças que a sua mãe afirmava ter. Em vez disso, suspeita-se de que Didi tinha a Munchausen por procuração, fabricando as condições médicas de sua filha em troca de atenção e simpatia das pessoas. Após a confissão do assassinato, Gypsy e Nicholas foram presos e o caso destacou os desafios que é detectar a síndrome de Munchausen por procuração e também trouxe à tona as questões éticas envolvendo a exploração de condições médicas falsas. Pessoal, existem muitas produções televisivas que falam sobre o caso da Gypsy Rose Blanchard, incluindo uma série feita em 2019 chamada The Act,
que explora o relacionamento da Gypsy com a sua mãe Didi. Vale a pena conferir. E pra gente finalizar esse caso, uma curiosidade interessante é que a Gypsy, agora no final de 2023, foi solta, inclusive postou uma foto em suas redes sociais com seu novo namorado. E o Nicholas, ele permanece preso. Nicholas, que sempre esteve calado durante todos esses anos, semanas após a soltura de Gypsy, deu uma entrevista ao New York Post. Eu vou ler aqui para vocês o que ele disse na entrevista. Abre aspas. Quero que as pessoas saibam que não estou perdido no éter de tudo o que está acontecendo com quem não será nomeada. Estou apenas sendo paciente para o meu verdadeiro momento de falar. Fecha aspas. Vale lembrar que em um dos últimos documentários feitos sobre a vida da Gypsy, ela revelou ter sido abusada sexualmente pelo Nicholas logo após o assassinato da sua mãe em outro cômodo da casa. E revelou ainda que a ideia dele era abusar da sua mãe morta. Pessoal, a vida da Gypsy realmente não foi nada fácil. E as pessoas, de um modo geral, estão torcendo muito pela felicidade dela agora que ela saiu da prisão. Mas, infelizmente, alguns casos de procuração por Munchausen não são verdadeiros. E este é o caso de Maya. A nova série documental da Netflix conta o caso de Maya e sua família. Maya começou a sentir sintomas inexplicáveis, como fraqueza muscular e queimação, quando tinha 9 anos. Esses sintomas apareceram após uma crise de asma severa que a menina teve em 2015. Os sintomas persistiram e seus pais, Jack e Beata, que era enfermeira, a levaram para fazer exames com médicos por todo o país, em busca de respostas. Eles encontraram o Dr. Anthony Kirkpatrick, um anestesiologista especializado em síndrome de dor regional complexa. O médico diagnosticou Maya com a síndrome rara, o que foi confirmado por outros 2 especialistas. Pacientes com SRDC podem sentir dores intensas, fora de proporção. Kirkpatrick iniciou o tratamento da jovem com baixas doses de cetamina, mas não surtiu efeito nela. O médico recomendou um tratamento para Maya de coma por cetamina por 5 dias, procedimento que só poderia ser realizado no México. Após alguns dias de recuperação, o tratamento pareceu fazer efeito em Maya, colocando os sintomas em remissão. No entanto, em outubro de 2016, Maya voltou a ter os sintomas e foi levada por seu pai ao hospital, na Flórida. Ao dar entrada no hospital, a mãe de Maya foi denunciada por abuso infantil e perdeu a guarda da filha. Como o tratamento com o uso de cetamina havia dado certo para aliviar a dor, os Kowalskis solicitaram à equipe médica que dessem mais o remédio para sua filha. O pedido foi ignorado pela equipe médica, mesmo com a confirmação dos especialistas em SDRC. Confusos com a explicação de Beata Kowalski sobre o tratamento da sua filha, a equipe médica a denunciou por abuso infantil. As acusações foram retiradas após os especialistas de Maya confirmarem o seu diagnóstico. Uma psiquiatra, perito em pediatria e abuso de menores, doutora Sally Smith, foi chamada para analisar o caso. A doutora Smith revisou os registros hospitalares de Maya, conversou com os médicos e acabou diagnosticando Beata, a mãe de Maya, com a síndrome de Munchausen por procuração. Com o diagnóstico feito pela doutora Smith, o hospital se recusou a devolver Maya e abriu um segundo processo de abuso infantil ao Departamento de Crianças e Famílias. Assim, o tribunal concedeu ao estado da Flórida a custódia temporária de Maya. Após 90 dias longe da filha, Beata cometeu suicídio em janeiro de 2017. Documentos analisados pela Insider mostram que a mãe disse ter sentido uma depressão profunda, uma fadiga e sensação avassaladora de desesperança nos meses antes da sua morte. Uma psicóloga independente nomeada pelo tribunal, Tashana Duncan, apresentou sua avaliação logo após a morte de Beata. Nela consta de que não há evidências suficientes para apoiar a ideia de que a mãe inventou o estado de saúde da própria filha. Uma semana após a morte de Beata, a Maya teve a custódia devolvida ao seu pai. E a família de Maya entrou com um processo contra o hospital. No dia 9 de novembro de 2023, ocorreu o julgamento, sentenciando o hospital por negligência. Eles foram obrigados a pagar $1 bilhão para a Maya, hoje com 17 anos. E com esse caso da Maya, a gente pode perceber o quanto é doloroso quando uma injustiça acontece na nossa vida, o quanto isso muda para sempre. No caso da Maya, ela cresceu sem a mãe dela
E eu acho que a cabeça dela fica muito confusa com tudo isso. E quando ela era criança, ela estava com os pais dela, e aí depois ela teve que passar por orfanato, ficar sob custódia do Estado. Nesse meio tempo, a sua mãe cometeu suicídio e agora ela pode voltar à família. E acredito que mesmo que eles tenham vencido na justiça e tenham recebido uma indenização, dinheiro nenhum paga todo o trauma que ela sofreu, não é mesmo? Os 2 casos apresentados hoje aqui no vídeo tiveram histórias muito traumáticas, um com a síndrome e o outro com uma falsa acusação da síndrome. Mas a gente gostaria de saber de vocês, se vocês já conheciam, se vocês conhecem algum caso parecido. Comenta aqui pra gente. Um beijo e até a próxima!